gente faz de forma recorrente no ecossistema. Então, eu estou no que a gente chama de ecossistema de inovação, vou falar rapidamente sobre isso na nossa apresentação, mas muito para que a gente consiga potencializar uns aos outros, né? O ecossistema está aí para ser essa grande rede de colaboração, de contribuição, para que a gente tenha um país mais competitivo, negócios mais rentáveis, mais inovadores, né? E eu estou no ecossistema há 10 anos, já tendo trabalhado em incubadora, aceleradora, na prefeitura, no Parque Tecnológico, no projeto do Parque Tecnológico de Vitória, no Base 27 também, ajudei a fundar o Base, e agora, por último, a Poliniza Projetos, né, trabalhando especificamente com captação de recursos e desenvolvimento de ecossistema. Então, já tem um bocado de história para poder contar, né, e nessas oportunidades a gente pode compartilhar um pouquinho sobre tudo, mas todo dia é aprendizado, inovação a gente pressupõe isso, todo dia a gente está aberto a aprender algo novo. Bacana. E a Mayra, eu tive o prazer de conviver com ela dentro do mesmo ambiente durante um dos projetos da Braskem, da área de tecnologia. Nós passamos por um processo de aceleração nesse projeto e eu tive o prazer de estar ali com a Mayra durante um ano aprendendo com ela, né? Foi muito bom. E obrigado porque continuamos parceiros e você continua até hoje contribuindo com a gente, isso é muito bom, tá, Mayra? Edival é conselheiro fiscal da Poliniza, sou cliente da Brasker, né? Então a gente vai se fortalecendo assim. Isso é muito bom para todo mundo, né? Todo mundo ganha. É isso aí. E é isso. E o importante da gente estar aqui junto, se conectando, é que, por exemplo, a Mecatrônica é cliente da Brasker, que também é cliente da Poliniza. Então, essa é a ideia, a gente movimentar aqui esse ecossistema de clientes. A gente tem clientes aqui que não conhecem um ao outro, né? Hoje nós estamos aí em mais de 8 estados do Brasil. Então, a gente tem clientes aí que não conhecem um ao outro, e são clientes que têm soluções que o outro está precisando. Então, a gente quer ter essas oportunidades de estar conectando vocês, quer ter mais disso. Quero aproveitar e falar um pouco do Brasker Talks aqui, né, o objetivo dele. O objetivo do Brasker Talks é um momento aqui para a gente trazer um conteúdo que venha fazer muito sentido para o dia a dia do negócio, focado em estratégias, focado em gestão, né, algo que venha ajudar no desenvolvimento do negócio. Já deixo aqui o convite para o próximo, que eu acho que vai ser dia dia 17 de julho, onde a gente vai estar trazendo o tema de reforma tributária, que é um tema interessante, né, um tema que é estratégico para toda a empresa. Em 2026, a gente já tem que ter uma noção boa disso, então por isso que a gente já quer começar a falar disso, a gente já quer começar a ajudar nossos clientes a entender os impactos e, consequentemente, estar se preparando, né, inclusive ajustando preços, avaliando formas, né, de renegociar com clientes contratos, né, porque a reforma ela vai estar mudando, né, todo o modelo, né, todo o modelo tributário, né, de todas as empresas no Brasil, não só das pequenas, das médias, das grandes, das micros, de todo mundo. Então, é um tema que interessa a todos, já fica aí o convite, né, para o próximo Braskem Talks, estarei mandando aí para vocês. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Nós trouxemos aqui para essa conversa de hoje o Bruno Gava, diretor da Mechatronic. E por que a gente trouxe o Bruno? Porque o Bruno é de um segmento que tem muita gente que olha assim e fala assim, como que eu vou... minha empresa é do setor aí tradicional, né? Eu presto serviço para a indústria, é algo que... Como é que eu vou aproveitar desses recursos aí que o pessoal fica falando, mas é só para startup, né? Tem um monte de gente que eu já conversei que acha que esses recursos de fundos perdidos ou recursos não reembolsáveis, que a gente vai estar explicando melhor aqui para vocês hoje, é só para startup, mas não. Na verdade, é um recurso que é muito menos sobre para qual empresa e muito mais sobre para que projeto eu tenho. Então, a gente trouxe a Mechatronic aqui para estar compartilhando esse case dela,
porque eles foram contemplados em dois tipos de projetos, que é um reembolsável e outro não reembolsável. Resumindo, gente, não reembolsável é aquele que eu não tenho que devolver. Então, é um recurso que eu consigo e a minha única obrigação é executar o projeto, colocar a minha contrapartida ali, que eu me comprometi, e depois eu não tenho que pagar a prestação daquilo, não tenho que devolver aquele dinheiro. Então, é um recurso muito interessante. Mas também tem os recursos reembolsáveis, recursos muito interessantes. Eles, por exemplo, conseguiram da FINEP, não foi isso? É da FINEP, ô Bruno? E ele vai estar Isso mesmo. um pouco mais, que é um recurso reembolsável, mas ele é um recurso muito com condições muito melhores do que você ir num banco tradicional conseguir algum financiamento para fazer algum investimento no seu negócio. Bruno, quero começar te perguntando e pedindo para você, primeiro, né, falar um pouco da Mechatronic e desse projeto que veio ser contemplado aí. Que projeto é esse, né, que veio ser contemplado aí com esses recursos? Show de bola. Vamos lá, né? A gente está aqui há 6 anos atuando na prestação de serviço, então nós não temos um produto, vamos dizer assim, né? O produto são os nossos colaboradores, né? Que faz toda a performance aí de objeto dos contratos. Então a gente atua no Brasil todo com prestação de serviço. Hoje nós somos especializados em pintura industrial, mas atuamos também em outras frentes, né? Como que surgiu esse projeto, né? E até uma dificuldade comum de qualquer pessoa que que quer submeter a um tipo de recurso desse, né? Como a gente, todos os gestores aqui na empresa têm uma vivência muito grande no ramo industrial, na época que nós participávamos da empresa, né, de empresas grandes como Vale, Arcelor, quando nós éramos próprios colaboradores dessa empresa, né, antes de estar aqui na Mechatronic, a gente via que tinha muitas oportunidades de negócios tecnológicos, né, dentro da indústria que estava um pouco defasado. Então, a gente, dessa necessidade e voltado para a nossa área de especializada em pintura industrial, né, tratamento anticorrosivo, a gente visualizou aí uma oportunidade para estar iniciando um protótipo aí de um projeto. Mas o que acontece? Nem tudo são só flores, né? Quando a gente fala em startup, em novos projetos, a indústria ela não recebe de uma forma muito positiva. Ela incentiva, mas não recebe de uma forma muito positiva. Então, eu só vou fazer esse briefing aqui, Edival, porque eu acho que foi o momento mais importante para a nossa tomada de decisão. Acho que vai ajudar aos interessados aí em estar submetendo, né? Mas o que acontece? É muito fácil, né, a indústria aprovar você, olha que legal, uma startup, mas ela te impõe uma série de requisitos, né, quando você tem o intuito aí de estar trazendo um projeto novo, e aí você não consegue a aprovação da indústria, porque o seu projeto não passou por todas as etapas, você não tem uma validação final. Então, isso tudo aí é muito difícil. E aí, imagina só, você desembolsa todo um recurso próprio, um projeto que você não sabe se vai ter aceitação final, né? Então, foi aí que entrou a questão da Polinisa, né? A gente estava buscando, a gente tinha ouvido falar, né, de algumas aceleradoras, e aí entrou a Polinisa e a gente fez algumas reuniões, né, Mayra? E ela explicou como é que funciona, muito bem, por sinal. E aí, o que aconteceu? A gente visualizou que existia uma possibilidade de a gente não desembolsar recurso próprio para não só desenvolver o nosso projeto, mas também alavancar esse projeto. Então, assim, eu falo para vocês, existem inúmeras possibilidades de recursos, né, de você captar recursos, tem a possibilidade de você ir no Sicoob, no Sicredi, ir atrás de empréstimo, mas existem os recursos governamentais aí, e até subsidiados por algumas grandes empresas, que você consegue estar submetendo sem precisar desembolsar R$ 1 do seu caixa, né? E a gente sabe que nesse mercado aqui hoje é muito difícil, né? Tudo está muito difícil, mão de obra está difícil, a gente paga um imposto absurdo, então quando você encontra essas saídas, né, de prospectar esse tipo de recurso,
Aí você fica até assim, caramba, existe isso mesmo, né? É possível fazer isso? Então, assim, e o que é necessário para isso acontecer? Que nós tínhamos aqui, a gente tinha uma ideia, a gente tinha uma vivência na indústria e a gente já tinha executado esse processo. A gente tinha muita, vamos dizer assim, a gente tinha muita convicção do nosso projeto, né? E quando você atua no seu mercado, no seu nicho, igual o Marvin, né, colocou lá, que está no marketplace. Então, assim, bom, ele sabe tudo dentro do marketplace. Ele pesquisou, ele talvez pagou algum curso, né, comprou ali, se aperfeiçoou, se aprofundou. Então, assim, quando você sabe um determinado assunto, você sabe o que você precisa mais para poder alavancar o seu negócio. Então, assim, nós iniciamos nesse meio aí, nesse intuito, né? E foi aí que a Poliniza deu toda uma instrução, falou, olha, vocês precisam ter isso, ter aquilo. E a parte mais crítica de todo esse processo, pasme aí, mas a própria aceleradora que faz, né? Então, basicamente, a gente faz os movimentos iniciais, né, Maia? Para a organização, então a gente sugere que vocês sejam organizados, né, em termos de documentação, mas a fase mais crítica, a Poliniza faz tudo. Então, assim, apesar do tempo, né, que a gente acha no início que é um tempo grande, mas passa muito rápido. Passa Bruno, muito rápido. Pode só, falar. só para conectar um pouco aí, né? Hoje a Mechatronic é uma empresa de engenharia. E aí, com essa experiência que vocês têm com a indústria, vocês identificaram uma oportunidade, né? E eu só queria que você explicasse o que é essa oportunidade, o que foi essa inovação, o que foi o que vocês enxergaram que se vocês desenvolvessem ia fazer sentido para o negócio de vocês, só para o pessoal entender que projeto é esse. Perfeito. O que acontece? Dentro da indústria, na época que nós atuávamos já, sendo próprios colaboradores, né, existia uma dificuldade muito grande de fazer uma gestão de processos, né, de ativos ali, gestão de manutenção, gestão de pintura, dos equipamentos ali da unidade, né? Quando a gente fala de indústria, como Vale, a Celor, eles têm mais de 50 ativos, né? O que a gente fala de ativos? São equipamentos, né? Então, são silos, são tanques, são transportadores de produtos, enfim. Então, são vários equipamentos, carregadores de navio. Então, você fazer a gestão desses equipamentos é muito difícil, porque hoje a gente utiliza muito Excel, né? Na verdade, hoje não, né? Já desde sempre a gente vem utilizando Excel para poder fazer essa gestão, só que existia um problema que havia evasão de profissionais, né? De pessoas mesmo da equipe que saía da companhia e com oportunidade, e ele levava todo esse histórico com ele. Então, nós criamos um projeto para poder unificar toda essa gestão, né, em um único produto, e esse produto fazer interface ali com essas planilhas, né, ele conseguir captar ali os dados dessas planilhas e conseguir integrar em um programa só, e esse programa não só, além de captar esses dados, né, ele apresentava de uma forma muito melhor, muito mais simples, uma forma muito objetiva, então, através de layout. Então, tinha um layout da planta, né? Posso aqui rapidamente só mostrar para eles aqui o protótipo só para ilustrar, sem tomar muito tempo, tá, o Edival? Beleza. Mas é coisa rápida mesmo aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui. Bom, pronto. Nada mais, nada menos é isso aqui, ó. Aqui é um parque, aqui como se fosse um mapa aqui do Google, né, uma visão superior, e aqui a gente consegue acessar cada ativo, né, cada equipamento ali do parque de ativos da empresa, né, e aí você consegue fazer o acesso daquele equipamento, entrar nos detalhes, enfim. Então, basicamente, esse foi o nosso projeto. Eu não sei se deu certo aí. Não, bacana, porque aí... Edival, eu vou Sim, Mayra. comentar algumas coisas que o Bruno trouxe, porque assim, é muito importante que a empresa, de fato, identifique que ela tem um projeto de inovação a ser desenvolvido. Porque muitas vezes o empreendedor precisa de recursos, mas precisa de recurso para quê? Né? E se não tiver isso muito claro, fica difícil ele conseguir uma aprovação.
E quando o Bruno disse, a gente trabalha como prestador de serviço, ou seja, uma prestação de serviço tradicional, né? Uma empresa que faz ali um contrato, um tem uma demanda, o outro consegue atender, então eles fecham aquele negócio. Quando eles começaram a ver que dava para inovar a partir da expertise que eles tinham, eles desenvolveram essa plataforma para fazer essa gestão. Então, a plataforma o que ele chamou, ele falou assim, é uma spin-off, um negócio que nasce dentro de outro negócio, isso se chama uma spin-off. E a Tal, hoje, que é essa plataforma que surgiu da expertise de mercado, já é uma filhotinha com o CNPJ independente. Então, ele continua com a Mechatronic e ele tem a Tal também. Então, ele está gerindo duas empresas hoje. Isso. Por que ele conseguiu ser aprovado? Porque ele realmente conseguiu comprovar que o que ele está fazendo gera valor no mercado. Inclusive, porque quando a gente foi submeter, a gente faz toda uma contextualização. Olha, eles participaram do programa tal, foram aprovados no SX para expor, eles participam do ecossistema, eles têm relacionamento com a Findes. Então, existe toda uma construção para que a gente consiga justificar e a banca entender que realmente eles estão desenvolvendo algo que vai gerar impacto, gerar valor, não só como empresa, mas com novos empregos, novas oportunidades de pessoas capacitadas trabalhando não só no braçal, mas também com tecnologia, para otimizar, né, o desenvolvimento da indústria. Então, é dentro desse contexto, né, que a gente tem que deixar claro, não é só acessar recurso, é acessar recurso sabendo que a gente tem condição de apresentar para a banca algo de valor, digamos assim, que ele reconheça isso como um diferencial, né, como algo inovador que tenha um risco, mas que, ao mesmo tempo, vai criar novas oportunidades de crescimento para essa empresa. Muito bom. O ponto que eu estava aqui tentando chegar é justamente esse, no sentido de dar essa clareza para todos os empresários que estão aqui, como chegar no ponto certo para conseguir esse tipo de recurso. Todos nós, no nosso negócio, a gente tem aqueles pontos que a gente está trabalhando para melhorar, ou alguma oportunidade que a gente enxergou, que a gente quer abraçar, e às vezes a gente embarca aquilo no nosso próprio negócio, mistura tudo e vai fazendo ali acontecer. Só que o que a Mayra está colocando aqui para nós é que quando você separa isso, organiza esse projeto, e não necessariamente você precisa criar um novo CNPJ para ele, mas você pode, em algumas situações, vai fazer sentido. Por exemplo, a Brasker também foi contemplada com um desses projetos, nós criamos, né, um projeto de IA para a Brasker, onde nós vamos ter um contador, né, um assistente, e todos os nossos clientes vão ter um assistente virtual ali para ele poder esclarecer dúvidas e que já vai conectar ali no banco, respondendo dúvidas com base nos dados do nosso próprio cliente. Então, vai ser uma inteligência que tem conhecimento ali das informações da empresa, beleza? Mas, no nosso caso, a gente não achou estratégia criar um CNPJ. Mas só que nós pegamos, organizamos isso em um projeto. Essa parte de organizar o projeto é uma parte, assim, que dá trabalho, né, Bruno? Então, aí é onde a gente correu lá para a Polinisa, né? Fala, vem cá, ajuda nós. E aí eu queria até que o Bruno aproveitasse e compartilhasse um pouco, Bruno, qual foi a parte assim que deu mais, qual foi o maior desafio aí para vocês, né, na organização desse projeto? Porque beleza, você explicou aí, foi lá, enxergou uma oportunidade na indústria, um problema que ela tem, né, na área de gestão ali da pintura industrial, beleza, mas e agora? Como organizar isso, como estruturar isso e deixar pronto, né, para submeter um edital. Gostaria que você compartilhasse aí com o pessoal qual foi os seus principais desafios. Então, eu acho que você tocou num ponto importante mesmo. Eu acho que você, para submeter qualquer recurso, você tem que ser organizado. Isso é um fato, né? Mas qual que foi a nossa dificuldade toda? Quando a gente tem uma ideia e quer fazer essa ideia acontecer, né, através desse projeto, não basta você só pensar no produto final, né? Quando a gente tem uma ideia, a gente só pensa quando ela está no estágio final já, o negócio acontecendo, e você imaginando, caramba, isso aqui vai dar muito certo, vou ganhar muito dinheiro.
mas não é muito bem assim, não. E para fazer isso acontecer, para você submeter esse recurso, quais são as nossas dificuldades que nós tivemos, né? É justamente estruturar tudo isso. Quando você submete a um recurso governamental, um recurso não reembolsável ou reembolsável, você tem que estratificar ali as etapas do seu projeto, né? E o que você prevê gastar com cada etapa. Eu acho que isso aí é fundamental para você conseguir aproveitar melhor o seu recurso, né? Então, a gente desprendeu um tempo aqui para essa fase do processo. Tem outras fases, né? A Mayra sabe muito bem, que é a fase de organização mesmo de documentos, separação, estruturar, descrever como que é o seu projeto. Eles precisam entender, assim, tem toda uma estratégia da forma como você vai escrever para isso não virar algo contra você, porque é uma defesa, né? Tudo isso aqui é uma defesa de recurso. É isso. Essa é um método, é uma defesa de recurso. Então, a gente desprendeu um tempo bom para poder estratificar ali o que a gente está prevendo gastar com cada parte do projeto. Exemplo, né? Você precisa estratificar equipamentos. Por exemplo, vou citar aqui o Marvin, né, que foi o primeiro ali que se prontificou e se apresentou. Mas ele vai precisar, vamos supor que o Marvin que está com o negócio de marketplace, vai precisar de 10 computadores, né, para poder fazer o negócio dele girar. Então, ele tem que botar lá, olha, eu estou previsto gastar aqui com 10 máquinas aqui. Outro ponto, eu preciso, participar de uma feira aqui fora do país para poder trazer novas informações, novos produtos. Então, tem que estratificar isso lá. Por que isso? Porque lá na frente, você tem que pensar no êxito do processo. Você está contratando uma empresa especializada em acelerar o seu projeto, você tem que pensar no êxito do processo lá no final, que demore um ano, que demore um pouco mais ou menos, você tem que pensar no êxito. E quando você tiver esse recurso na mão, você tem que pensar em como você vai gastar ele, né? Então, tem que ter isso muito bem desenhado. Porque não adianta nada você ter o recurso depois e não saber como gastar, né? Então, quando você desenha isso muito bem, quando você estrutura todo o seu processo, facilita na hora de você fazer o investimento e saber usufruir o melhor desse recurso. Eu acho que é isso, Edivaldo. Não, muito bom. E esse ponto que você tocou da questão da organização, ele é em todos os aspectos, inclusive contábeis. A Mayra, eu lembro, foi no penúltimo dia, eu acho, ou no último, não me lembro agora exatamente, ela veio, Edivaldo, estou aqui com um desafio, a contabilidade desse cliente aqui do meu projeto pede 15 dias para assinar ou para entregar uma das peças, né, um dos documentos contábeis que é necessário anexar no projeto. Enfim, pensa nessa situação, uma contabilidade, você não vai conseguir submeter a um projeto desse se você estiver desorganizado, se você não tiver uma contabilidade em dia, se você não tiver com seus relatórios ali em dia, para que quando você precisar, você submeter. E aí, beleza, esse foi um caso assim, o antes, mas depois, quando saiu o primeiro resultado, o triste foi ver os desclassificados por falta de documentação. E aí você ia lá olhar, era documentação contábil. Pô, pensa, você ser desclassificado, e o recurso é um recurso relevante, gente. Eu não tenho problema, dizer o da minha parte, e eu acho que o Bruno também não se importa. No caso da Brás, que eu acho que foi 480 mil, né, Mayra? Nessa faixa aí de 480 mil reais, que é o valor do... Tecnova. Isso. E o do Bruno, o do Tecnova, se você não se importar, Bruno, também, de dizer... Sim, foi 500 mil reais aqui. Pois é. 2 milhões de reais, Ou seja, olha o quanto um recurso desse não é relevante para a gente desenvolver um projeto, uma inovação dentro do nosso negócio. Então, você ser desclassificado por causa de uma desorganização no seu processo, nas suas finanças, na sua contabilidade, então é muito triste, né? Então, realmente, um dos maiores desafios aí é a parte da organização desse processo, ou seja, estar preparado para as oportunidades. Sim, Marvin. Eu queria tirar uma dúvida contigo, aproveitando esse timezinho aí, o Bruno falou e tudo mais, e eu entendi. Bruno, em que momento vocês estavam quando vocês conheceram ele? Porque o momento da empresa para receber um aporte desse
tem os seus detalhes, e aí eu tenho essa dúvida de que momento vocês estavam para chegar nesse aporte, entendeu? No momento que você fala, momento financeiro, se a gente estava bem Não, nas o pernas, momento também, o momento de tamanho de mercado, tamanho de clientes, tamanho da empresa, número de pessoas, porque isso tudo influencia, né? O case de sucesso, ele tem essas variáveis. é, Posso ajudar, pode, tá, Bruno? pode sim, pode ser mais. Então, o Marvey, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente faz um diagnóstico para entender em qual momento que ele está, justamente para a gente falar, olha, e a gente é muito sincero, tá? A gente não cria expectativa. Você tem potencial, seu negócio tem potencial para acessar esse recurso ou não tem. Porque no fluxo de captação de recursos, tem fomento para todas as etapas. Inclusive, vai ter o centelha agora no segundo semestre, para quem está num projeto anterior, numa ideia, numa validação anterior ao do Bruno, anterior do Edival, que já tinham soluções no mercado, já estavam em desenvolvimento, ela ajuda nesse momento pregresso anterior. Então, a gente consegue identificar com o cliente qual que é o momento que ele está e se faz sentido aquele edital que ele está querendo participar, entendeu? Então, é um pouco isso. Quando o Bruno, a gente teve a primeira conversa, eu falei, Bruno, quanto que você acha que você precisa para as próximas etapas do desenvolvimento do seu negócio? Ele falou de 1 milhão a 1,5 milhão. Então, se ele for juntar os dois recursos que ele conseguiu alcançar, que foi o Tecnova com 500 mil, mais o FINEP, mais 400 mil, foram quase 1 milhão de reais, né? Então, assim, é necessário entender o momento da empresa, porque teve um ponto interessante em relação ao Bruno também, que a gente aproveitou todo o histórico como mecatrônico para captar para tal. É diferente do Edival, por exemplo, que já tinha uma solução, que já está no mercado e precisa melhorar o processo de inovação, as tecnologias implementadas. Então, cada cliente tem uma história. E a gente precisa fazer uma imersão naquele negócio para a gente entender e viabilizar e pensar junto com ele quais as melhores estratégias. Porque nem tudo a gente pode gastar. Eu quero comprar, eu quero alugar um espaço, eu quero fazer uma reforma, eu quero construir um pedaço da indústria, construir espaço estrutural mesmo. O edital permite? Depende. Então, a gente vai concluir qual o objetivo que vocês têm com que o recurso deixa, né, de que forma que ele deixa é possível ser gasto, entende? Então, cada um é uma história. Cada um... Perfeito, é exatamente essa a minha dúvida mesmo, né? São os estágios, né? Tem o pré-seed e depois tem... entendo que a dele já estava lá numa movimentação já maior, inclusive por conta do nicho de mercado, mas valeu por esclarecer a minha dúvida. É isso aí, Omar. Assim, lógico, né, turma, assim, tudo tem suas... quando você tem uma empresa já há tempo no mercado, quando você tem um histórico de faturamento, isso contribui, né? Imagina só, você abriu uma empresa aqui ontem, né? Aí você, hoje, já quer submeter um recurso. Você pode submeter? Você pode. Mas qual é a chance de você ter isso no processo? Pode ser uma chance mínima, vai depender muito do seu projeto, né? Do que o seu projeto tem a oferecer. E você tem que defender isso. Porque pensa só, imagina a defesa que você vai ter que fazer para submeter um projeto de uma empresa nova e jovem, né? Para quem está fazendo essa análise. Pô, o cara abriu empresa semana passada, está com um projeto aqui, como assim? Então, sim, você tem que ter um projeto muito, muito bem desenhado, muito bem estruturado, organizado, para você tentar submeter e ainda ter êxito nesse processo final, né? Então, de fato, a organização é um ponto-chave de todo esse processo. Por isso que a Mayra falou, né, qual a história que você vai contar aí, qual vai ser a sua narrativa, e ela tem que fazer sentido. Não tem problema você chegar com um projeto e falar, abri o CNPJ na semana passada, mas aí você vai lá explicar, olha, eu vim desse segmento, eu tenho know-how nesse segmento, eu já tenho esse histórico, eu já criei isso, isso e isso, eu já identifiquei esse problema, eu já fiz uma validação, eu já tenho
clientes para utilizar, enfim. E aí, dependendo da forma que você narra, você vai conseguir defender bem o seu projeto. Por isso que é muito importante a organização, porque se você não tiver organizado em todos os aspectos do seu negócio, dificilmente você vai conseguir. E assim, e aí falando agora para empresas mais iniciantes, eu vejo que às vezes elas poderiam aproveitar alguns tipos de recursos, mas não conseguem porque não é que elas não podem por causa do momento, porque não estão organizadas naquele momento para aquela situação. E então, por exemplo, essa parte da documentação contábil é básico de todo o negócio. Não é só empresas maiores, empresas que já têm mais tempo, empresas que movimentam mais, que tem ali que ter uma contabilidade em dia. Mas, às vezes, uma empresa muito iniciante, ela vai lá e contrata uma contabilidade online, como foi uma dessas que a Mayra teve problema, e aí, na hora que você precisa, não tem o que você precisa. Então, às vezes, você faz algumas escolhas, às vezes, ali para economizar, e aí, na hora que você precisa, você não tem. Então, assim, é muito mais sobre a organização e sua capacidade, e eu não estou falando a sua sozinho, mas quando eu falo a sua, é a capacidade da sua empresa que envolve você, a sua equipe técnica, porque tudo isso lá no projeto tem que constar lá. De fato, você tem condições de executar esse projeto? Se eu te der esse dinheiro, você tem condições de executar esse projeto? Você tem pessoas qualificadas para isso? Tudo isso tem que colocar lá no projeto, né? Mas dando um próximo passo aqui, até porque a Mayra, ela vai ainda dedicar um tempo aqui para explicar, beleza. Edival, entendemos que esses recursos, eles não são só para empresas que fazem tecnologia, porque é isso que eu queria, assim, deixar muito claro. Gente, isso aqui não é só para quem desenvolve o sistema, isso aqui não é só para quem investe em tecnologia. Isso aqui é para toda empresa, é para toda empresa que tem um projeto. Então, assim, finalizando aqui essa parte, eu só queria que o Bruno desse uma palavrinha, Bruno, aqui para finalizar, você está por aí ainda, só para dizer o seguinte, quais resultados você espera, no caso, com essa inovação aí, como que essa inovação ela vai ajudar o grupo de negócios de vocês? Calma aí. Ah, te peguei. Rapaz, aqui é o negócio seguinte, gente, Hoje não. aqui é uma empresa de indústria que o tempo todo alguém bate na sala aqui, é um problema diferente. Então, Ah, beleza. mas vamos lá, quais são os resultados? Desculpa, me desculpem. Não, eu só queria, para fechar, eu só queria o seguinte, porque hoje, para você convencer uma banca, né, de um projeto, você tem que mostrar que isso vai trazer um resultado. Não é simplesmente você chega e fala assim, tem esse edital aqui, beleza, vou submeter, e eu vou lá e coloco, quero fazer isso aqui. Não, você tem que mostrar para eles qual é o resultado que você quer alcançar, qual é a entrega que aquele projeto vai fazer. Tem que ter um bom motivo. E eu queria entender, né, qual é o objetivo estratégico aí desse projeto de vocês, que vocês defenderam lá no projeto de vocês. Assim, em 1 minuto no máximo. Bom, qual que é a estratégia de negócio que nós defendemos aqui, até quando recebemos a visita aqui do profissional, né? Que era o representante aqui do Fomento, né? Que quer liberar o recurso. A FAPES, é a FAPES. Isso, a FAPES, quando nós recebemos o representante da FAPES aqui. Foi justamente entregar para o cliente que ele vai reduzir custos. Essa é a palavra. Ele vai reduzir custos implantando nosso projeto. E para a indústria, o que eles mais querem é reduzir custos. Então, essa é a nossa proposta final, é otimizar o processo e reduzir custos. São essas duas palavrinhas aí. Show, bacana, Bruno. Mayra, agora, já que a gente entendeu assim o que esses recursos, tanto reembolsáveis quanto não reembolsáveis, eles não são apenas para empresas tecnológicas, mas são empresas que inovam, e empresas que podem inovar são todas. Eu queria começar
perguntando para você como foi sua participação, né, no projeto da Mecatrone, e também clareando, né, para os empresários que estão aqui, essa questão do que são esses recursos reembolsáveis, o que é um recurso não reembolsável, como que eles podem se informar sobre esses editais, né? Então, com você agora. Maravilha. Eu vou seguir a apresentação, porque tudo que você trouxe agora já está contemplado em alguma medida. E aí a gente vai ter um tempinho também para as perguntas, né? Então, a gente, se ficar alguma dúvida, a gente ainda tem tempo dessa conversa, tá certo? Combinado. Bom, vamos lá. Só queria falar rapidamente, né, que a Polinisa é um instituto de ciência e tecnologia privado que tem o objetivo de colaborar com o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Isso é muito importante a gente deixar isso claro, porque é através da dinamização dos negócios que a gente consegue pensar num país mais competitivo, num país com pessoas com formações específicas, que não fiquem somente sendo um país que oferta commodity, né? O Brasil é um país muito potente, principalmente na área do agro, na área metalúrgica, siderúrgica, mas muitas vezes a gente não lida com a questão da inteligência do negócio, a gente acaba importando tecnologias, principalmente chinesas, americanas, para dar conta do que a gente demanda, mas a gente não desenvolve as nossas próprias tecnologias, e com isso a gente fica menos competitivo. Né? Isso é muito importante a gente ter no radar, porque quando a gente fala de política pública, a gente está falando que existe um sistema nacional de inovação. O governo tem todos os, dentro do poder executivo, legislativo, uma dinâmica que é capaz de fazer com que o recurso chegue até a minha empresa. E ela vai passar por várias etapas, né? As agências de fomento, por exemplo, a FINEP, os bancos, a CAPES, o CNPq, as FAPES, como é o caso da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, cada estado tem a sua, elas são pontes, né? São meios do caminho para esse recurso chegar nas universidades, nas empresas, nos habitats de inovação, nos parques tecnológicos. Então, é importante que a gente entenda que existe um contexto muito maior do que, basicamente, acessar recurso. Acessar recurso é o final das contas. Mas por que o Brasil pensa nisso enquanto política pública? Porque a gente precisa pensar na neoindustrialização, que é um ponto muito forte, né, que o governo federal tem defendido aí, tem novas políticas para isso, para pensar em competitividade, para pensar em impacto ambiental e social, para pensar no fortalecimento das cadeias produtivas. E o Brasil direciona 1% do seu PIB para para incentivar a ciência, tecnologia e inovação. E aí as oportunidades de fomento são muitas, né? Assim, se a gente ficar aqui só falando das oportunidades, cada quadrinho desse aí tem várias possibilidades. A questão imagina. Não, isso é muito complexo, minha empresa jamais vai conseguir alcançar uma coisa dessa, o que não é real. Né? O que a gente está vendo aí na Polinisa com um pouco mais, 1 ano e 2 meses de CNPJ Polinisa, de muito resultado já para as empresas que acreditam que vem com a gente senta, estrutura, organiza. Primeira coisa, como diz o Edival, é a documentação, porque a documentação não tiver em dia, não adianta nem insistir, porque senão a gente vai perder tempo, né? Mas a gente tenta resolver isso tudo com o cliente antes de assinar o contrato com a gente, inclusive, para não criar falsas expectativas, tá? Então, a gente tem um mapa de fomento à inovação diverso, e aí ele é público e ele é privado também, né? Não vou entrar muito nesse mérito por causa do nosso tempo, mas, basicamente, o que a gente está falando aqui agora de manhã é recurso direto, recurso indireto. O direto ele pode ser reembolsável ou não reembolsável. O reembolsável, a Edival até já deu uma palhinha aí, né? São taxas, consegue alcançar recurso com taxas de juros mais atrativas e com maior prazo de carência, ou seja, demora para começar a pagar. Só que você tem que ter também comprovações de que, se não der certo, você tem como pagar esse recurso. Sua empresa tem como pagar esse recurso que você pegou emprestado. Agora, no não reembolsável, vem sempre através de editais e você
para você continuar inovando. É mais ou menos isso. O básico dos tipos de recursos são esses, públicos, tá? Porque tem a parte dos privados também, mas tem outras possibilidades aqui. Por exemplo, contratação de bolsistas para os projetos, tem editais específicos para isso, né? Para ter mais mão de obra, mais pessoas na equipe trabalhando. Então, tem várias coisas. Quando a gente entra para fazer o projeto, a gente identifica o que é possível. Inovação é muito importante a gente ter no radar, que ela pode ser uma solução nova ou significativamente melhorada. Edival é uma solução que está sendo melhorada. O Bruno é uma solução nova, que surgiu a partir da expertise de mercado dele. Né? Então, assim, a gente acha que é uma coisa que ninguém nunca pensou, que é inédito, que é uma invenção. Não, às vezes é uma melhoria de processo na linha industrial, às vezes é marketing, às vezes é um método organizacional que você quer testar. Significa que o governo está disposto a dividir a conta com a empresa, porque se der certo, todo mundo ganha. Aí a gente se torna, né, mais competitivo. E aí é muito interessante, porque Edival falou, né, assim, não é só tecnologia, hard, software, que é uma inovação. A gente fez vários projetos, inclusive edital NISA, voltado para negócios de impacto. E a gente fez projeto para construção sustentável com bambu. Tem tecnologia nisso? Tem, mas ela não é uma tecnologia digital, né? Então, sim, tem muito mais coisa que pode ser compreendida como inovação do que simplesmente IA, robô, drone. Não é só isso, né? É tudo que potencializa o desenvolvimento de um novo negócio, de um novo produto, de um novo serviço. Né? E a gente tem aí, inclusive, projeto de pedaleira para guitarra com uso de IA, né? Que é uma solução que está sendo exportada para os Estados Unidos, é uma empresa do Espírito Santo, que a gente escreveu o projeto também no Tecnova. Então, assim, são coisas muito distintas. Eu coloquei esse exemplo aí de 2 clientes nossos para vocês entenderem, né? Como é diverso. E aí, o que a gente tem de desafio hoje? Produção de conhecimento, ou seja, o que está sendo pensado sobre. Acho que deu um corte, né, na comunicação da Mayra, para vocês também. Aqui já tem um tempinho que está cortando. É. Ixi. Cara, deu uma cortadinha, mas voltou. E agora, como é que tá? Agora tá bom. Vamos lá. Eu vou pegar do desafio aqui, tá? A gente tem um gap no Brasil entre produção de conhecimento e mercado. O que se pensa, o que se desenvolve, o que se pesquisa na universidade não chega até as empresas, até as indústrias. Existe um gap, existe um investimento muito alto para a produção de conhecimento não aplicado. No Brasil, nos últimos 10 anos, somente 3% do que foi desenvolvido pensando em novos medicamentos, novas soluções biotecnológicas, novos processos industriais, eles nunca chegaram ao mercado. Somente 3% de tudo que foi desenvolvido na base de conhecimento que chegou, se transformou efetivamente numa solução. Então, nos outros países é o contrário, 80%, 90% é transferido para mercado. Então, a gente tem esse desafio muito grande no Brasil. Como é que está o áudio aí para você? Maravilha? Beleza, só me sinalizem, tá? É ótimo. Bacana. Olha, é importante a gente pensar que existem inúmeros atores no ecossistema à disposição para a gente poder conversar, se articular, porque ecossistema de inovação, ele sempre existiu, mas como um conceito que todo mundo toma consciência da força da rede, é diferente. Então, Silvio Meira é um idealizador do Porto Digital, que é o ecossistema do Recife, de Pernambuco, né? Eu estive lá, estava lá anteontem, inclusive. Ele defende o seguinte: ecossistema de inovação é uma mega rede de trabalho para mudar o Brasil. Então, olha só qual o desafio que o ecossistema tem.
desenvolvimento de novos projetos dentro das empresas, desenvolvimento de novas soluções dentro da universidade, faz parte de todo esse contexto. Né? Os atores, o SEBRAE, a Federação das Indústrias, prestadores de serviço, as organizações do terceiro setor, como é o caso da Polinisa, os habitats de inovação, as incubadoras, aceleradoras, todas pensando que o objetivo maior é a gente ter um país mais competitivo. É para isso que o governo disponibiliza recurso para a gente inovar nas nossas empresas. Isso tem que estar muito claro, né? Porque quando a gente fala, isso é recurso perdido, não, é recurso público. Se não tivesse indo para a inovação, poderia estar indo para a educação, para a saúde, para a segurança pública, entendem? Entendam, é recurso nosso, é recurso que nós pagamos imposto, que vem para a oportunidade da gente dinamizar mais a nossa economia, tá certo? Agora, enquanto o recurso não reembolsável, a gente tem várias oportunidades. O Centelha está vindo aí, o Tecnova, né, foi o resultado aí que os meninos tiveram com esses editais. Tem mais editais da FAPES, eu vou trazer um especificamente, que é o da Nova Economia. Embrapi, para desenvolvimento tecnológico, em parceria com o SEBRAE, e a própria instituição, que é um polo Embrapi, que ajuda no desenvolvimento tecnológico. Tem a FINEP, tem o CIDES, que é um programa de aceleração com recurso, tem o FUNCES, que é o único programa com essa característica, no Espírito Santo, que é um fundo que o governo direciona para investir em novos projetos. Quando a gente fala de startup, isso é só para startup. Não, é para projetos. Startup é um nome que se deu para empresas nascentes, com base tecnológica, que atuam com até 10 anos de CNPJ, com faturamento de até 16 milhões, mas qualquer empresa que tenha algumas características, não necessariamente que se posicione como uma startup, tem potencial de acessar recurso. Então, quanto mais a gente conhece e começa nessa jornada, mais fácil a gente acessa os próximos recursos. Nunca vai ser um recurso só, ele vai sendo somado ao recurso inicial, seja para desenvolver o processo daquele projeto específico ou para novos projetos que surjam. Opa! Pronto. Eu quero falar com você sobre o edital Nova Economia, que ele está aberto agora. Tá? Então, ele é um edital que a gente chama de tripartite. Por quê? É a FAPES, né, que está direcionando o recurso, que veio do governo federal, mas a empresa que quer inovar, mais o Instituto de Ciência e Tecnologia, que basicamente é um IFES, UFES, Universidade de Vila Velha, o SENAI, eles ajudam a viabilizar o desenvolvimento daquela tecnologia. São projetos entre 500 mil a 3 milhões, com 24 meses para executar esse projeto. O desenvolvimento da tecnologia é o TRL 5, vou falar com vocês sobre o que é isso, basicamente, para vocês entenderem qual que é essa jornada, entender se vocês estão nesse momento ou não. Isso aqui é como se fosse um termômetro. Eu lendo aqui, eu sei que Mecatrônica e Edival tem potencial, e Braskem tem potencial. Já conhecer a empresa, né? Teria que conhecer a empresa de vocês um pouco mais para falar, tem aderência a esse edital ou não tem, né? Tem que ter uma receita bruta operacional superior a 360 mil nos últimos 2 exercícios, e está ativa pelo menos há 3 meses desde que o edital foi fundado, foi divulgado. E essa solução, e esse edital é fluxo contínuo. O que é fluxo contínuo? O governo disponibilizou 40 milhões, na hora que o recurso acabar, beleza, só quando abrir de novo. Ele é diferente de um edital que você concorre e vai ter um resultado final, todo mundo vai ter o resultado final de sim ou não. O fluxo contínuo, a FAPES vai avaliar o seu projeto especificamente, e se ele for aprovado, ele reduz, né? Ele consome um pouco daqueles 40 milhões para direcionar para o seu projeto, até que o recurso finde. Então, ele é um pouquinho diferente dos demais. Fisarmônica também está aqui, o Rodolfo também tem potencial para esse edital, a gente já conversou também. E o que é TRL? O TRL é uma régua de desenvolvimento tecnológico. E aí, quando eu estou falando de que meu projeto, minha solução está no TRL 1, 2, 3, 4, 3 ou 4, eu estou no momento do conceito da minha solução. Eu estou no momento inicial, que eu estou tentando entender se ele tem fit com aquele edital, se aquela solução ela já atende alguma demanda de mercado. Quando eu já estou falando de TRL 5, 6, 7, 8, 9 para frente, é porque eu já tenho uma tecnologia em validação. Eu já tenho um mínimo produto viável, que a gente chama, né?
uma plataforma, um protótipo, sei lá, de um robô, de alguma coisa que minimamente funciona. Eu não estou no campo das ideias mais. TRL para cima, eu já tenho uma possível escala reduzida, eu já tenho algum possível cliente, e aí, daí para cima, a gente vai só evoluindo aquela tecnologia. Então, essa régua. O TRL5, que esse edital fala, da Nova Economia, é que a solução já precisa estar rodando em algum nível. Né? Ela já não é somente pesquisa. E esse edital também, ele tem eixo de transformação digital ou então bioeconomia, descarbonização. Então, tem alguns critérios que a gente tem que seguir em termos de temas que o projeto abrange, tá? Agora, bom, isso é a nova economia. Quando eu falo de FINEP, olha que interessante esse desenho aqui, que ele mostra, por exemplo, ó, quando eu sou uma startup, uma microempresa, eu tenho Centelha e tenho também o FINEP Startup. Quando eu estou falando de pequena, eu tenho o FINEP Tecnova, que é as empresas até 16 milhões. Quando eu estou falando de uma média empresa, que é o faturamento até de 90, eu já tenho FINEP Nova Cred, FINEP Nova Cred Express, FINEP Nova Cred 4.0. Então, a gente também olha para o projeto do cliente, tentando entender isso aqui, ó. Em qual momento que ele está, para eu poder direcioná-lo ele da melhor forma possível para o tipo de recurso disponível. E aí, aqui também, dentro desse desenho, tem, por exemplo, isso é subvenção, ou seja, é recurso que eu não preciso devolver, ou é recurso que tem que devolver, ou é crédito, ou um programa de investimento, que o próprio FINEP tem também. Então, a gente tem que entender toda essa lógica para saber em que momento a gente entra. A gente tem clientes que entrou no Centelha, que conseguiu Tecnova e já está indo para recursos de bancos também. Então, é sempre um fluxo, uma jornada. A gente começa e aí depois a gente vai pleiteando novas oportunidades para os projetos, né? Agora, já caminhando para o final, viu, Edival? Pensar em etapas da captação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mapear oportunidades ou contar com alguém que possa me ajudar nesse mapeamento, né? De que seja editais, que seja oportunidades de fomento compatível com a empresa, com o nível de maturidade, com o setor, com o segmento que eu atuo, com o território que eu estou. Em relação à documentação também, vira e mexe, eu preciso do Edival para falar, Edival, o que esse documento aqui está dentro, está fora, me ajuda nisso aqui. A gente tem que contar com expertise, com o olhar de vários profissionais para ajudar as empresas a entenderem. Juridicamente também, eu tenho advogados que me ajudam a analisar determinados documentos, fazer recursos, né? A gente trabalha de uma forma, assim, em rede, para a gente ter sucesso nessas aprovações, né? E aí a gente é importante fazer um diagnóstico e validação, né, dessa tese de inovação ou impacto, para saber se realmente tem fit, se a solução pode ser considerada uma inovação de processo, de produto, de serviço. Aí sim a gente parte para a estruturação do projeto. Principalmente, documentação é o número 1. Primeira coisa que a gente coloca lá no grupo do projeto. Vá providenciando essa documentação enquanto a gente estrutura seu projeto. E aí a gente vai pensar em metas, equipe, orçamento, cronograma, e tudo tem que estar redondinho. Tudo conversa o tempo inteiro no projeto, né? Para ficar par e passo com a expectativa que o edital tem, e depois, mais do que isso, na maneira como você vai fazer o acompanhamento e a execução desse projeto. Porque aprovar é 10%, depois que vem o recurso, Edival, a Fisarmônica, a Mecatrônica, todos vão passar por isso aí, que é os 80%, que é o recheio, que é a execução. Para aí a gente vai ter que desenvolver o projeto tal qual ele está ali descrito na minha planilha orçamentária. Eu não posso falar que vou gastar com marketing e resolvo comprar uma máquina no lugar. Tudo tem que ser conversado, né? Tem que ser combinado com a fonte financiadora. E depois a gente fazer até a prestação de contas, que eu também, dentro desse fluxo, representa aí uns 10% em termos de trabalho, né? É muito importante a gente começar com editais menores e avançar para outros valores de captação progressiva mesmo. Vamos testar, né, na prática, como que isso vai funcionar? E só para exemplificar para vocês, eu conheci Tadeu Junqueira em Salvador, em abril. Ele esteve lá na Federação das Indústrias fazendo um evento, e ele estava contando para as empresas como que a Natura começou a inovar.
Isso aqui é uma frase dele. Tudo começou com a submissão de um projeto. Hoje temos 380 pessoas na equipe de inovação da Natura. Quando eu consegui entender isso, né, que as empresas precisam começar a dinamizar os seus produtos, eu vi que a coisa é muito mais factível do que a gente tentar estruturar uma área, pensar num setor, trazer gente. Não, vamos fazer com a equipe que a gente tem? A Mecatrônica, o Edival, a Fisarmônica não tem setor de inovação ainda. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas, por hora, a equipe se mobilizou para poder acessar o recurso. E aí as outras coisas vão acontecendo. Né? Claro, para chegar no nível de Natura, leva tempo. Eles estão há 25 anos inovando, como início de processo, né? Desde que eles começaram lá com o primeiro projeto. Hoje eles são uma potência, com vários braços, eles têm laboratório com pesquisadores, com cientistas atuando dentro do escopo de uma indústria com o perfil deles, né? Então, cada empresa vai ter seu histórico de inovação, de projetos. Por fim, eu quero só deixar a sugestão desse documentário, gratuito, está no YouTube, e que explica muito desse cenário, desses meandres aí, né, dessa questão do ecossistema. Inclusive, esse aqui é o Silvio Meira, que é do Porto Digital, que falou, olha, é uma rede para dinamizar, para a gente ser mais competitivo. O Brasil precisa se reinventar na maneira como ele faz negócios, né? Então, fica a sugestão para vocês aí desse documentário, caso queiram assistir. É 1 hora, tá? Que é uma aula, assim, vocês vão entender muito mais sobre isso aqui que a gente está dizendo. No mais, agradecer, viu, pela oportunidade, estou aí aberta às perguntas. Excelente. O Gustavo, inclusive, já tem até uma ideia de projeto aí, né, Gustavo? Bom dia para todos aí. Bom dia. E perdão aí por ter entrado uns 10 minutos atrasado aí. Nosso processo aqui é dinâmico, nós estamos num dia de aniversário da empresa, então tem um evento acontecendo. Bacana demais pelo convite, tá? O Edival, parabéns aí, Poliniza, ao Bruno aí também. Uma pergunta e um pedido. Deixar esse link para nós do projeto aí que a Mayra falou agora, o Edival. Se eu puder enviar ou deixar aí para a gente. Você está dizendo do material da apresentação ou da gravação do... Não, do projeto que você passou aí agora por último. Está em aberto, da Economia? edital que está em aberto, Gustavo? Oi? O edital que está em aberto? Não, do projeto da aula de 1 hora aí que você falou que tem que está no YouTube aqui. Tá, eu vou Isso, documentário, perdão, fugiu a palavra aqui. Vou colocar ele para vocês aqui, tá? Esse projeto que eu falei com o Edival, falar de uma forma rapidinho, né, porque todo mundo tem tempo aí, nós trabalhamos com mangueiras hidráulicas, conexões, etc., que é o nosso carro forte, e a gente está começando a trabalhar, inclusive, com a consultoria da VPX, sobre o tagueamento dessas mangueiras, né? Aí vai ter o QR Code, etc. Uma coisa que já existe, alguns fornecedores já trabalham com isso, mas a gente está querendo fazer alguma coisa um pouco além disso. Então, basicamente aí vai ter todas as informações, desde a qualidade da mangueira, dos terminais, das capas, o laudo de prensagem, o teste de estanqueidade, né, linkado na NR13, enfim, basicamente é isso aí que o Edivaldo falou. Eu abri a fala aí só para realmente agradecer o convite, Edivaldo, e parabenizar a Poliniza, Mayra e Obrigada, Bruno, Gustavo. tá? Satisfação participar aí. Imagina, bom demais, que bom que você está presente. A gente está fazendo aqui justamente para contribuir, para colaborar, né? Eu, inclusive, tem o QR Code aqui do meu WhatsApp, se vocês quiserem trocar ideia, conversar, saber, né, quais editais que possam ter fit com o momento de vocês. Estou super à disposição. E só uma informação, né? Eu também faço parte do Inovar, aqui de Aracruz, que é o ecossistema de inovação de Aracruz. Então, acredito que uma boa parte das pessoas que está nesse
nesse movimento de inovação, tenha conhecimento aí do inovar aí, né? Então, Show de bola. Terra boa, Aracruz. caminhando para o segundo ano consolidado, mas já está com os pés fortes aí, caminhando praticamente para o terceiro ano, né? Legislação já implantada, fundo de investimento para ser aprovado agora, legislação municipal já sancionada, tá bem estruturado. O ecossistema de inovação de vocês, ele é referência para o Estado, viu? A gente participa com o SEBRAE, né, nessa dinamização dos ecossistemas. Isso. E Roberto. isso ganha força, né, quando vocês se juntam para conversar, para pensar como que vocês vão observar o potencial dos negócios de cada território. Isso aí é muito importante, estar junto nesses movimentos. Tá joia. Muito bom. Pessoal, vou pedir a gentileza de vocês responderem nossa pesquisa de satisfação. Eu coloquei no chat para vocês, tá? Coloquei o link aí. Responde que aí vocês nos ajudam dando feedback, né, de como foi e para a gente melhorar nos próximos. Enquanto alguém se manifesta aí para fazer mais alguma pergunta, o objetivo nosso era justamente esse, era mostrar para os empresários aqui participantes que vocês têm aí projetos que talvez não estão organizados, mas eles existem, principalmente aqueles que estão querendo crescer, estão querendo melhorar, tem áreas que você já enxergou, oportunidades que você já enxergou, então você conhece essas oportunidades e nós trouxemos aqui um case prático mostrando que é possível na prática, não só para empresas que desenvolvem o sistema, né? E a Mayra mostrou aqui para nós, gente, que tem dinheiro, tem recurso, tem editais, e inclusive um aberto nesse exato momento. Então, é isso. O que a gente quer é justamente isso, trazer mostrar para vocês que é algo possível, que existe, e que vocês, se vocês não conseguirem sozinhos, inclusive, pode pedir ajuda, como eu pedi. Porque, assim, nós temos um dia a dia muito corrido, então, quando eu vi essas possibilidades, eu falei, nossa, mas aí fui ver, é burocrático. E eu falei, eu não tenho esse tempo, então eu preciso de ajuda. Foi na época que eu comecei a buscar ajuda e busquei a Mayra. Falei, Mayra, preciso de ajuda. E a Mayra foi lá, então ela ajudou a estruturar todo o nosso projeto, né? Ficou muito bom, no entanto, nós somos os 10º colocados, né? Então, de quantos projetos, Mayra? Acho que foram, Decnova, 32 contemplados. Não, nós ficamos muito bem posicionados, ficamos muito felizes, Deus nos abençoou muito, e é isso, então é isso que a gente quer mostrar. Mais de 500 projetos, viu? Começou com mais de 500 projetos, mas que foram classificados, né, que chegou no final. Então, assim, é possível. E então é isso, vamos olhar com mais cuidado aí as oportunidades que a gente tem, os problemas que a gente quer resolver, ver como colocar isso num formato de projeto, e não quer dizer que você tem que já sair executando. Bom, eu já sei o que eu quero fazer, já organizei, agora vou buscar recurso para desenvolver esse projeto, né? Mas eu não sei, então vou buscar ajuda. Esse é o nosso papel como gestor, é o nosso trabalho estratégico no nosso negócio, né? Por isso que a gente não pode gastar nosso tempo todo só lá na operação. Nós precisamos gastar nosso tempo pensando em estratégias, como desenvolver nosso negócio, o que a gente precisa fazer, qual alavanca, né? A gente precisa tocar para que a coisa aconteça, né? Então, é isso. E aí eu abro aqui mais uma vez, se alguém quer aproveitar a oportunidade de fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Se não tiver, eu quero dar mais uma contribuição. Sim, Maia. Para exemplificar um cliente, né, de Minas, de Montes Claros, da MJ Engenharia, me procurou dizendo que ele tinha um desafio. Ele trabalha com placas fotovoltaicas, ele tanto estrutura as fazendas, né, de captação de energia solar, quanto também presta serviço para limpeza dessas placas. E aí ele falou assim, eu estou prestando serviço de limpeza porque, de acordo com ele, diminui muito
a qualidade da captação se os telhados estiverem sujos. Então, precisa de ter uma empresa que limpe os telhados solares, aquelas placas. Então, ele falou, eu estou fazendo isso manualmente, eu tenho uma equipe que vai com vassoura para limpar isso lá, não dá. Aí ele falou, eu preciso de uma solução, um robô que lava isso aí. Você acha que a gente consegue recurso para poder desenvolver esse robô? Eu falei, com certeza, vamos investigar, vamos buscar ajuda né, no ecossistema para a gente entender qual que pode ser a universidade, o Instituto Federal, que pode ajudar a gente a desenvolver esse robô. E aí a gente foi procurando, e aí a gente viu que, assim, ia demorar pelo menos um ano para desenvolver a solução depois que o recurso tivesse chegado, e ainda só o protótipo custava R$60 mil. E aí ele falou assim, nossa, eu tenho uma urgência muito grande. Aí ele foi começar a pesquisar no mercado, já tinha uma solução, já tinha um robô para poder limpar os telhados, e custava R$50 mil. Então ele preferiu comprar a solução pronta. Isso aí resolveu um problema imediato para ele. Mas se ele tivesse pensado numa tecnologia que atendesse a ele, ele poderia usar essa tecnologia para vender para outras empresas que têm interesse nesse robô também. Essa é a diferença, entendem? O Bruno, por exemplo, com a expertise que ele tem, de repente ele pode usar a solução dele para ser o que a gente chama de white label, uma solução que ele vai conseguir vender para outras empresas que também precisam fazer gestão. Então, assim, agora com a experiência do Marcos lá de Montes Claros, a gente viu que nem sempre a urgência que o cliente tem para uma solução inovadora vai concluir com o prazo que ele tem e com o recurso que ele tem para poder desenvolver aquilo lá. Mas aí ele trouxe o robô da China, começou a prestar o serviço e viu vários problemas no robô da China. Então, ele já está conversando comigo para a gente entender se, a partir do robô da China, a gente consegue desenvolver uma solução baseada na demanda que o cliente dele tem. Fazer como se fosse uma versão do robô 2.0. Dá para fazer? Dá. A gente já está viabilizando isso. Então, às vezes o negócio não é para resolver a criação de uma solução, mas para melhorar uma solução que já existe. Isso eu acho que é um exemplo muito bacana, assim, para a gente imaginar esse cenário, sabe? Já é diferente do que o Edival viveu, diferente do que o Bruno viveu, diferente da Fisarmônica, né? Muito bom, Mayra. Pessoal, se ninguém mais quer fazer perguntas, queremos agradecer a todos que participaram. Quero reforçar para que não percam os Brasker Talks, eles são muito bons, a gente faz pensando assim, como a gente não faz para gastar tempo de vocês, tá? Tudo que a gente traz aqui são coisas que vai acrescentar aí para o negócio de vocês. O próximo é sobre a reforma tributária, vai ser muito bom, tá? Estudem esse assunto. A reforma, todo mundo já sabe que ela vai aumentar tributo, não tem jeito, mas tá aí. O que a gente aproveita? Como é que a gente, então, pode ser estratégico e nesse novo cenário, como que a gente economiza? O que a gente faz? O que a gente tem que antecipar para não ter uma virada que pode até quebrar o nosso negócio se a gente fizer mal feito? Então, a gente vai começar a falar desse assunto e o próximo Brasker Talks a gente vai tratar sobre isso. Então, quero reforçar aí o convite para vocês. E nós estamos testando horários diferentes na pesquisa. Mais uma vez, peço aí que não deixe de responder nossa pesquisa. Lá eu pergunto qual horário é a sua preferência. Eu coloquei um monte de horário. A gente está testando horário diferente para ver o horário que é melhor, né, para os empresários. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado a vocês por terem participado aqui com a gente. Mayra e Bruno, se quiserem dar uma palavra aí final também, fiquem à vontade. Ô, Edival, só queria saber se o material do Brasker, que tem outros temas que eu tenho interesse em acessar, ele está no YouTube, está no canal de vocês? Todo esse material aqui, ele vai para o YouTube, tá? Depois a gente vai mandar também no e-mail de vocês o link. Uhum. Nós também temos um grupo que a gente quer movimentá-lo mais, que é o Brasker Connect. Eu vou depois mandar no WhatsApp de vocês o link, se vocês quiserem entrar. A gente pode compartilhar lá também, né? Inclusive dos próximos que a gente vai estar promovendo aqui com vocês. Maravilha. E quando receberem nossos convites, fiquem à vontade também, convide os amigos, aqueles que vocês tiverem interesse. A gente está fazendo pensando nos nossos clientes, mas estamos abrindo também para convidados, alguém de fora que queira participar, para a gente contribuir também
com aqueles que ainda não são clientes, que ainda não são clientes da Braskem. Show de bola. Eu vou deixar aqui o meu contato também, né? Meu telefone, meu e-mail. Eu tenho um carinho muito grande pela região de Aracruz. Estudei aí no IFES, né? Na faculdade na época. Depois eu pedi transferência para Vitória. Mas assim, é uma região de muita oportunidade. Então eu vou deixar meu contato. Eu gosto muito de fazer parceria aí com a turma da região. Vou até tentar aí, depois com você mesmo, Edival, prospectar alguns clientes, né? Da região de Aracruz. É interesse nosso também, e estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiser que eu fale um pouco mais sobre o nosso processo, sobre o nosso produto, como que foi esse projeto, né, como foi esse desenvolvimento todo aí, eu estou à disposição. E show de bola, Edival, parabéns aí, cara, pelo evento, muito bacana. Eu acho que hoje todo mundo aqui tem como maior sócio o governo, né, que tira aí uma fatia grande do nosso negócio, né? Mais de 10% aí, 20% aí, nosso negócio está na mão do governo. Eu acho que você aí, com a Braskem, tem que fazer realmente a mágica acontecer, porque todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem o intuito que é, além de captar recursos como esse, mas pagar menos impostos. Então, assim, isso é importantíssimo. Show de bola. Vou deixar aí meu número aí. Boa, Bruno. Pode deixar aqui no próximo presencial que a gente vai em Aracruz, vou te convidar para você conectar com o empresariado de lá. Realmente, Aracruz é um local é uma região que está crescendo muito. Vale a pena conhecer mais de Aracruz. É um local de muita oportunidade. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, dessa conversa nessa manhã, acho que foi muito produtiva, deu para a gente materializar bastante, acho que era esse o objetivo, né, da gente mostrar que é possível, mostrar que é necessário, né, também ter alguns pontos de atenção, e trabalhando em rede a gente consegue se fortalecer, então é muito bom estar junto com parceiros e com pessoas que a gente confia, né, e que a gente vai se conectando ao longo dessa jornada. Também me coloco super à disposição para conversar, para tirar dúvida, de participar de outras ações, né, para a gente se encontrar no SX, acho que é um momento muito importante para a gente trocar ideia, conversar mais, né, assim, se ajudar. Eu acho que é muito essa mentalidade da colaboração. Os países, né, que estão muito à frente aí da gente, isso é uma condição basilar, né? Todo mundo se ajuda porque entende que todo mundo precisa crescer. Eles falam, se a maré está boa para mim, está boa para todo mundo. Então, essa coisa da concorrência vira competição. Eu tenho parceiros, não é meu concorrente, não, são parceiros, me ajudam o tempo todo a alcançar os objetivos que eu tenho, por mais que eles façam basicamente a mesma coisa que eu faço. Então, é quebrar um pouco nessa cultura que cada empresa tem que se virar nos 30 como pode. Existe uma rede assim, grande, né, de possibilidades para a gente acessar e ter muito mais sucesso quando a gente caminha junto. Muito bom. Pessoal, vamos encerrar, vamos ficar por aqui. Ótima sexta para vocês, bom final de semana, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.